Bom dia a todos, me chamo Giovana Ribeiro, sou médica reumatologista e, em nome do CCI, temos o prazer de iniciar o primeiro mutirão digital de doença psoriásica do estado de Santa Catarina. Desde o ano passado, não pudemos dar continuidade às nossas reuniões presenciais para pacientes em virtude da pandemia. Tivemos, então, que adaptar os nossos eventos para o formato digital, o que foi uma experiência totalmente nova e desafiadora para nós. Espero que vocês gostem do resultado. Gostaríamos de agradecer também ao apoio institucional da Novartis, que nos auxiliou na viabilização do mutirão. E convidamos a todos para embarcar em mais uma jornada de troca de experiências. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos o mutirão, eu gostaria de informar que todas as perguntas que forem surgindo no decorrer das palestras serão respondidas através do e-mail digitalmutirão@gmail.com ao longo do mês de julho. Basta você identificar o nome do palestrante a quem se destina a pergunta no assunto do e-mail. Essa foi a forma que nós encontramos de dar uma atenção especial a cada um dos inscritos no mutirão. Iniciando o nosso ciclo de palestras, eu convido o Dr. Ariel Córdova, que é médica dermatologista do CCI, preceptora da residência de dermatologia e pesquisadora do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. É também membro da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Santa Catarina. Doutora Ariel, bom dia. Bom dia. Obrigada pela tua disponibilidade em vir dividir um pouquinho com a gente o teu conhecimento e a tua experiência em doença psoriásica. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão importante que é a psoríase e a pele. Eu vou dar início à primeira palestra do dia, cujo tema é psoríase e a pele. Essa aula ela é voltada para vocês, pacientes, para mostrar as lesões de pele, os principais diagnósticos diferenciais, como que ela se manifesta, mas é impossível a gente começar a falar de psoríase e pele sem antes dar uma introdução para vocês de alguns pontos importantes a respeito da doença psoriásica, né? Então, eu elenquei 6 pontos importantes. O primeiro é a frequência. Psoríase é uma doença frequente, acomete de 2 a 4% da população mundial, o que dá em média 125 milhões de pacientes no mundo com a doença. O segundo ponto é que os principais locais acometidos são a pele e as articulações. Não é exclusivo da pele e da articulação, mas são os locais onde a doença se manifesta de maneira mais importante. Geralmente, o paciente com psoríase, ele começa com a lesão de pele e, posteriormente, pode evoluir com a lesão articular. É raro, mas acontece, casos de pacientes que primeiro têm a manifestação articular e depois surgem com as lesões de pele. Mas isso pode acontecer e é por isso que a avaliação com um bom reumatologista, com experiência em artrite psoriásica, é importante. O terceiro ponto é que a psoríase é uma doença crônica. Vocês verão ao longo das aulas que nós não vamos falar de cura de psoríase, nós vamos falar de tratamento eficaz. E é possível, sim, tratar o paciente com psoríase e deixá-lo com uma qualidade de vida normal, controle das lesões de pele, das lesões articulares. Outro ponto importante, que é uma dúvida muito importante dos pacientes, é a questão de que a psoríase ela não é transmissível. É impossível um paciente com psoríase passar a doença para outra pessoa. Tá? Isso não é fungo, não é uma doença que se passe. Mas a gente sabe que existe uma predisposição genética. Então, se seu pai, se sua mãe, se algum familiar tem psoríase, existe um risco aumentado de você desenvolver a mesma doença ao longo da vida. Não quer dizer que passe, porque seu pai tem e sua mãe tem, você vai ter também. Mas existe uma predisposição genética. E o sexto ponto é que essa doença causa um grande impacto na qualidade de vida do paciente. Principalmente porque, além de pegar a pele, pode pegar as unhas, o couro cabeludo, outras partes do corpo que interferem no dia a dia do paciente. Então, pacientes que têm profissões que lidam com o público, que têm que mostrar a pele, acabam sendo muito afetados pelas manifestações cutâneas da doença.
Então, o meu objetivo aqui vai ser mostrar para vocês as principais manifestações cutâneas da psoríase, como que ela se apresenta e os principais diagnósticos diferenciais. A pele tem alguns subtipos de apresentação, mas também vou falar do couro cabeludo, das unhas e da região palmo-plantar. Então, a primeira forma é a psoríase vulgar. Ela recebe esse nome porque justamente é a mais comum. São essas lesões, essas placas vermelhas, descamativas, que acometem principalmente a região extensora dos membros. Então, nos cotovelos, nos joelhos, pode acometer também a região lombar e qualquer parte da pele, na verdade. Mas o clássico é os cotovelos e os joelhos. E os principais diagnósticos diferenciais que o dermatologista acaba vendo na clínica é com a infecção fúngica, as tíneas, é a primeira foto dos slides para vocês, são lesões vermelhas também, que descamam, que coçam, e muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico errado de psoríase e na verdade é uma infecção por fungo. Outro diagnóstico diferencial importante são as dermatites de contato alérgica. Na segunda foto, na região periumbilical, tem aquelas lesões também vermelhas, com descamação. Isso era um paciente com dermatite de contato pelo níquel, que está presente no cinto. Então, o paciente fazia as lesões exatamente no ponto de contato com o cinto. E a dermatite atópica também é um diagnóstico diferencial, mas acomete mais crianças e adolescentes. A segunda forma na pele é a psoríase gutata. Ela recebe esse nome porque a lesão é muito semelhante à psoríase vulgar, mas são bem pequenininhas as lesões, em forma de gotas. Essa apresentação clínica geralmente tem um início mais abrupto. Começa no tronco, depois vai para os membros, e é mais comum em adolescentes, crianças, adultos jovens. E os principais diagnósticos diferenciais para o dermatologista é a ptiríase rósea, que é uma infecção, na verdade, por vírus, que causa várias lesões pequenininhas também no tronco do paciente e que se podem simular a psoríase, mas é um quadro geralmente autolimitado. E a sífilis, que é uma realidade hoje em dia, muita gente esquece que ainda existe sífilis, mas sim é uma doença que se apresenta na sua fase secundária com várias lesões pequenininhas, vermelhas, que podem sim confundir com psoríase. A terceira forma é a psoríase invertida. Ela é menos frequente, mas também acontece no consultório. Lembra que eu falei que geralmente fica nas regiões extensoras? Aqui é o contrário, é na região flexora. É invertido, é o oposto do tradicional. Aqui eu trouxe duas fotos de pacientes, né? Uma com lesão embaixo da mama, outra com lesão na axila. O dermatologista avaliando consegue diferenciar com outros diagnósticos diferenciais, mas às vezes para um médico não especialista fica mais difícil o diagnóstico diferencial. E justamente porque nessas localizações o mais comum são as infecções por fungos, né, que nós chamamos de tíneas. Então a primeira foto de uma paciente com lesões embaixo da mama. E o segundo diagnóstico diferencial são as assaduras, que também são muito frequentes, principalmente em pacientes com mais idade. E a quarta apresentação na pele é a psoríase pustulosa. O que são pústulas? São bolinhas de pus. Podem acontecer em qualquer região do corpo do paciente, é mais frequente nas palmas e plantas e faz o diagnóstico diferencial com as foliculites, geralmente com as lesões, pode ser uma foliculite por fungo, por bactéria, mas por infecções, que também fazem essas mesmas bolinhas de pus. Agora falando de uma localização muito importante e que a gente sabe por estudos que traz um grande impacto na qualidade de vida do paciente, que é a psoríase de couro cabeludo. São essas lesões vermelhas, descamativas, com escamas grossas e que podem acometer só o couro cabeludo e podem se estender após a linha de implantação do cabelo. E isso é uma característica importante para a gente, porque a dermatite seborreica, a vulgarmente conhecida como caspa, geralmente ela se limita só ao couro cabeludo. E a psoríase não, ela pode passar essa linha de implantação do cabelo. E os principais diagnósticos diferenciais, como eu falei, um deles é a dermatite seborreica, a caspa, e realmente tem casos que é muito difícil a gente conseguir diferenciar, principalmente se o paciente já fez outros tratamentos, já passou outras coisas no couro cabeludo. A dermatite de contato alérgica é outra coisa importante, principalmente mulheres que pintam o cabelo e desenvolvem alergia às tinturas de cabelo. Então, sempre que a paciente pinta a raiz do couro cabelo, né, do cabelo, próximo ao couro cabeludo, ela
faz as lesões que coçam, ficam vermelhas, descamam e que podem simular um quadro de psoríase. E, novamente, como sempre na psoríase, os fungos, né? Então, infecções fúngicas no couro cabeludo também fazem um diagnóstico diferencial, mas são menos comuns nos adultos. Agora, falando das unhas, esse é um tipo de acometimento muito importante por alguns pontos. O primeiro é que quem tem psoríase ungueal se incomoda demais com as lesões, porque essas distrofias, alterações que tem na unha, elas são muito visíveis, é diferente de um local que você consegue botar uma roupa e tampar. Aqui, principalmente no Brasil, um clima tropical em que a gente não tem o hábito de utilizar luvas, então as mãos ficam expostas, isso interfere muito na qualidade de vida. E o mais clássico da psoríase na unha são esses pontinhos que nós chamamos de pitchings, ou unha em dedal, aqueles dedais das costureiras. Isso é o clássico. Quer dizer que um paciente que tem essas lesões na unha tem psoríase? Não, não é específico. Existem outras doenças que também podem dar isso, mas é muito clássico na psoríase. Também pode acontecer o descolamento da porção distal da unha, inflamações periungueais, várias alterações que alterem a forma da unha. E aqui, novamente, nós temos muitos diagnósticos diferenciais. O principal é a infecção por fungo, que pode acometer uma unha, acometer diversas unhas. E aqui, muitas vezes, a gente precisa do exame de fungos para descartar que seja uma infecção. Traumas locais também, principalmente mulheres que vão na manicure e manipulam a unha, passam um palitinho por baixo. Um ponto importante que eu queria destacar, alterações em apenas uma unha sempre alertam a gente da possibilidade de tumores, e não é infrequente a ocorrência de tumores na unha, por isso a avaliação com o especialista é importante. E outras diversas doenças ungueais, aqui eu trouxe o líquen plano como exemplo, mas muitas doenças na unha podem simular a psoríase. E por fim, a região palmo-plantar. Tá? A psoríase palmo-plantar, assim como a psoríase ungueal, é importante porque traz um grande impacto na qualidade de vida do paciente, porque as mãos são o nosso meio de comunicação. As lesões podem acontecer apenas nos pés, apenas nas mãos ou nas mãos e nos pés, e esse é um subtipo clínico que tem bastante relação com o tabagismo, então não é infrequente o paciente nos relatar que é tabagista ativo, e justamente controlar o tabagismo é importante para a gente conseguir controlar a lesão de pele. E os diagnósticos diferenciais, quando a região palmo-plantar é acometida, as dermatites de contato são muito importantes, principalmente nas mãos e principalmente nas donas de casa que usam vários produtos de limpeza sem luvas, e as infecções fúngicas também. E qual é a grande preocupação do dermatologista em relação ao diagnóstico da psoríase? A gente tem muito medo de receber um paciente com diagnóstico errado, recebendo o tratamento errado. Psoríase tem um tratamento de psoríase. Infecção fúngica é o tratamento de infecção fúngica. Então, existem os antifúngicos que tratam e curam a infecção fúngica. Dermatite de contato, a gente precisa descobrir o que está causando alergia nesse paciente para, então, evitar a exposição e controlar o quadro. Então, é totalmente diferente do tratamento da psoríase. E outro medo que nós temos é o uso dos corticoides sistêmicos nos pacientes com psoríase. Por quê? O corticoide na pele a gente passa, faz parte do tratamento? Faz. Só que a gente não indica que os pacientes com psoríase utilizem corticoides sistêmicos, injetáveis ou por via oral. Por quê? Vai melhorar? Vai. O grande problema é que esses pacientes podem fazer rebote depois. E essa forma, que é a psoríase eritrodérmica, que é quando acomete mais de 80% da superfície corporal, é uma forma muito grave de psoríase que não é infrequente a gente receber no hospital. Geralmente é o paciente que, por conta própria, procurou um tratamento, iniciou o uso de corticoides e parou abruptamente. E no momento que ele para abruptamente, dias após, começa com as lesões em todo o corpo. Isso é um quadro muito grave. E outra coisa, a gente não consegue usar o corticoide a longo prazo nesses pacientes, então não deve-se usar corticoide sistêmico no paciente com psoríase, a não ser em casos especiais com avaliação do especialista. E
E outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é uma dúvida muito frequente no consultório, é: eu posso fazer tatuagem? Eu posso fazer alguma coisa na minha pele, colocar piercing? Bem, a psoríase tem um fenômeno que nós chamamos de fenômeno de Koebner. O que é esse fenômeno? Sempre que o paciente com psoríase ele faz um trauma na pele, naquele local do trauma ele pode desenvolver lesões de psoríase. Então eu trouxe 2 casos para vocês. Um caso, o primeiro é um paciente com psoríase que fez uma tatuagem e fez as lesões de psoríase em cima da tatuagem dele. Tem tratamento? Claro, tem o tratamento, mas é importante que o paciente saiba desse risco. Se a doença estiver controlada, o risco disso acontecer é menor, mas se o paciente estiver em atividade, não é indicado fazer tatuagem. E o segundo caso é um paciente que fez cirurgia de vesícula, né? Então, ele precisou retirar a vesícula e no local da cicatriz fez as lesões de psoríase bem clássicas também. É claro que nenhum paciente vai deixar de fazer uma cirurgia importante por causa da psoríase, mas é importante saber que esse fenômeno pode acontecer. Então, como que é feito o diagnóstico da psoríase na pele? A avaliação, na maioria dos casos, é clínica. Então, o dermatologista vai conversar, vai ver a história de evolução da doença, vai ver se tem fatores agravantes, ver se o paciente tem lesão que coça, que dói, há quanto tempo que tem, os locais característicos e assim, né, juntando todas as informações, fechar o diagnóstico clínico do paciente, que é o mais frequente. Em alguns casos específicos, principalmente pacientes que já tentaram vários tratamentos antes, usaram corticoide, pomadas, às vezes a lesão fica mexida e a gente precisa então da biópsia para fazer o diagnóstico diferencial, tá? E a biópsia é um procedimento muito simples, é como anestesia local, tira-se um pedacinho de pele e vai para um patologista especialista em pele, que vai conseguir junto com a gente fechar o diagnóstico. O tratamento ele vai variar conforme a gravidade do caso, né? Então, uma coisa é um paciente com uma lesão única, pequena, e que não tem alteração articular, é só lesão de pele, que a gente consegue manejar com medicações aplicadas sobre a lesão. Outra coisa é um paciente com lesões de pele extensas, ou em locais específicos, como as unhas, como o couro cabeludo, que impacte muito na qualidade de vida. E outro cenário ainda é o paciente com alteração articular também. Então, cada cenário tem um tipo de tratamento e avaliação com um especialista que vai orientar vocês. E eu queria trazer um alerta, porque a gente sabe e a gente recebe no consultório muito paciente com psoríase já em tratamento, muitas vezes por conta própria, utilizando o corticoide tópico. O corticoide tópico é uma medicação importante? É. Ajuda na psoríase? Ajuda, mas ele tem muitos efeitos colaterais se usado de maneira incorreta. Aqui eu trouxe a foto de um caso de um paciente com uso crônico de corticoide tópico que desenvolveu essas estrias violáceas. Tá? O corticoide, se usado por muito tempo ou em doses muito altas, ele vai afinando a pele, causa atrofia, deixa os vasos mais expostos, deixa a pele mais sensível, pode acontecer estrias. Algumas das alterações são irreversíveis, por isso o uso do corticoide tem que ser feito de maneira correta e sob avaliação médica. E, por fim, a minha última mensagem, né? Então, em todos os pacientes, independente do tipo de psoríase, independente do diagnóstico, façam hidratação da pele. A pele de vocês já é uma pele diferente, que responde de maneira diferente a estímulos externos. E quando a gente hidrata a pele, a gente melhora a capacidade da pele de reagir, né? Então, uma pele hidratada é uma pele saudável. Na verdade, todo mundo, independente de ter psoríase ou não, deveria utilizar o hidratante. E, por fim, cuidado com a exposição solar. O sol é bom? É. O sol pode fazer parte do tratamento da psoríase? Pode. Inclusive, uma das modalidades de tratamento na psoríase é a fototerapia. Mas a fototerapia são ondas específicas, selecionadas por um tempo específico. Existe todo um protocolo que a gente faz, né? Mas a exposição ao sol para o paciente de psoríase pode acontecer? Pode. Mas se exponha, mas não se queime. Porque lembrem do fenômeno de Koebner. Se você for no sol e tiver uma queimadura grave, você pode desencadear lesões de psoríase em várias partes do corpo onde você se queimou, né? Então, a principal mensagem é essa. Então, se exponha, mas não se queime. É isso, gente. Obrigada. Convido agora a doutora Sônia Fialho, que é médica reumatologista do CCI,
PhD em Ciências pela USP, membro das comissões de terapia assistida e de síndrome de Sjögren da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para conversar conosco sobre o tratamento da artrite psoriásica, além dos medicamentos, como fazer a minha parte. Doutora Sônia, obrigada pela parceria nesse novo formato, que foi um desafio para todos nós, né? Mas que a gente espera que alcance um número maior de pessoas, que a gente possa auxiliar um número maior de pacientes. Com certeza, Giovana, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente sabe que a capacitação dos pacientes está no DNA do CCI, e é claro que a gente gostaria de estar mais próximo, de ver os rostinhos, de sentir o calor humano, mas, por outro lado, com esse formato, a gente consegue também atingir um maior número de pessoas. Então, vamos em frente. Pessoal, bom dia. Então, dando continuidade à palestra da doutora Ariel, que falou um pouquinho para a gente a respeito das manifestações cutâneas da doença psoriásica, a gente vai dar essa continuidade falando um pouquinho sobre a doença psoriásica. A gente vai fazer um enfoque no tratamento, especificamente a respeito do tratamento não medicamentoso, que é o que você, enquanto paciente, pode fazer para contribuir para a tua saúde. Porém, para a gente chegar até o tratamento, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a doença psoriásica, o que é a artrite psoriásica, quais são as etiologias, as causas que estão implicadas e como que a gente faz para obter o diagnóstico dessa doença. Então, o que é a artrite psoriásica? O que é isso, né? A artrite psoriásica nada mais é do que um processo de artrite, de inflamação nas nossas articulações. É um processo de artrite crônica, ou seja, com duração de mais de 3 meses, que está associada à doença cutânea, que é a psoríase. A maioria das pessoas, como a doutora Ariel já comentou, desenvolve primeiro o quadro de psoríase, para depois, dentro de um determinado intervalo de tempo, desenvolver o quadro de artrite. Pode acontecer com algumas pessoas de desenvolver primeiro artrite, porém o mais frequente é que as pessoas desenvolvam o quadro cutâneo e depois o quadro articular. E o que causa a artrite psoriásica? Por que ela acontece? Então, a artrite psoriásica ela é uma doença autoimune. O que significa ter uma doença autoimune? Então, o nosso organismo ele tem um sistema de defesa. E esse sistema de defesa existe para nos proteger contra bactérias, contra fungos, contra parasitas. E o que acontece na doença autoimune? Esse sistema imunológico ele fica confuso. Ele acaba reconhecendo as nossas células, as nossas proteínas próprias, como se fosse uma bactéria ou um vírus. Então, ele funciona como um sistema chave-fechadura. Então, a célula possui um receptor que funciona como uma fechadura e a bactéria funciona como a chave. Acontece que o sistema fica confuso e ele fica pensando que a chave, na verdade, que deveria ser uma bactéria ou um vírus, na verdade é uma proteína própria. Por isso se chama doença autoimune, porque o nosso organismo produz uma resposta inflamatória contra proteínas próprias. E por que isso acontece? Na verdade, existem vários fatores implicados. Existe, como a doutora Ariel também comentou, uma predisposição genética. É muito comum que pessoas que tenham psoríase ou artrite psoriásica tenham familiares que têm pessoas também com essa doença, mas a gente sabe também que isso não é um fator determinante único. Existem outros fatores associados também, fatores ambientais. Esses fatores ambientais, eles não são tão bem conhecidos quanto o determinante genético. Mas a gente sabe que infecções virais ou bacterianas e até mesmo o estresse físico e emocional podem contribuir para o desenvolvimento da artrite psoriásica, da doença psoriásica, numa pessoa que tem uma predisposição genética para isso. Então, como é que é o quadro clínico? O que as pessoas sentem quando elas estão desenvolvendo a doença psoriásica? Então, elas vão apresentar inflamações em diversas juntas do corpo. Pode ser articulações da coluna, pode ser articulações periféricas, dedos das mãos, nos joelhos, como a gente tem representado nessa segunda figura. E pode acontecer também uma inflamação global dos tecidos que estão no entorno da articulação, a chamada dactilite. Então, o dedo, como a gente tem nessa foto, ele fica como se fosse uma salsicha, é o chamado dedo salsichoide. Então, como eu vinha falando,
a doença psoriásica, ela tem a manifestação cutânea, ela tem a manifestação articular, existem outras manifestações que podem ocorrer junto também. Então, a gente tem a inflamação nas juntas, inflamação da coluna, tem a dactilite, que é o dedo salsichoide, a gente tem inflamação dos tendões, que são as tendinites, tem inflamação no local onde os ligamentos se ligam no osso, que são as entesites. E, além disso, nessas setinhas de baixo, vocês vão observar que pode acontecer também a inflamação ocular. As pessoas podem estar associadas, podem desenvolver também sintomas depressivos, doença cardiovascular. E as pessoas que têm doença psoriásica também têm um maior risco de desenvolver pressão alta, diabetes e colesterol elevado. E como vocês podem ver, então, essa doença, a doença psoriásica, ela é uma doença sistêmica. Então, por isso que a gente diz que é uma doença autoimune sistêmica. E como é que eu faço para saber se eu tenho doença psoriásica ou não? Né? Então, atualmente, uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer diagnóstico é um questionário que é auto-aplicado pelos pacientes. Eles respondem algumas perguntas que estão relacionadas a problemas cutâneos, a problemas articulares, e dependendo da resposta que o paciente dá, a gente consegue mais ou menos calcular qual é a probabilidade da pessoa estar desenvolvendo a doença psoriásica ou não. No Centro Catarinense de Imunoterapia, nós temos um questionário disponível para os pacientes fazerem essa autoaplicação com avaliação médica, que é um questionário, inclusive, que foi validado recentemente para a língua portuguesa, foi criado pela Rede Universitária de Toronto. Nós temos um acordo com a Universidade de Toronto para poder fazer uso dessa ferramenta, dessa avaliação. Depois que a pessoa faz esse autoquestionário, ou mesmo se ela suspeita, escuta uma palestra e suspeita que ela pode estar desenvolvendo doença psoriásica, qual que é o próximo passo? Então, essa pessoa precisa passar por uma avaliação especializada. Um que especialista? Com um reumatologista. Porque o reumatologista, ele vai fazer uma avaliação completa, envolvendo o quadro clínico, a parte laboratorial e de imagem, para poder fechar esse diagnóstico. É importante a gente colocar que não tem nenhuma característica isolada que faz o diagnóstico. Não é só o quadro clínico, não é só o exame de laboratório, não existe um exame de laboratório que vai definir o diagnóstico de artrite psoriásica e nem um exame de imagem que vai definir o diagnóstico de doença psoriásica ou de artrite psoriásica. Então, o médico vai criando dentro de um quebra-cabeça, ele vai tentando encaixar as pecinhas para poder fazer essa definição. Então, passando pelo quadro cutâneo, os desenvolvimentos dos sintomas articulares ou outros sistemas que podem estar implicados na doença psoriásica, a gente recebe esse diagnóstico de uma doença crônica, daí vem o impacto, né? Então, eu coloquei aqui representada essa pirâmide que um psicólogo criou na década de 40 do século passado, em que ele fala das necessidades básicas humanas, né? Então, para a gente ter uma realização plena, o que a gente precisa? Primeiro degrau é a gente ter algumas necessidades básicas. Alimentação, saúde, sono, para depois a gente subindo os degraus, passar para a questão da segurança, as nossas relações sociais, nossas relações familiares, para até a gente chegar na questão do desenvolvimento da nossa autoestima e, finalmente, da nossa autorrealização. Então, dentro desse ciclo que eu coloquei, a gente tem o bem-estar físico, que vai levar a um quadro de harmonia, um equilíbrio nas relações familiares, um equilíbrio nas relações laborais, o equilíbrio das relações dentro da comunidade, e isso tudo vai levar, finalmente, à qualidade de vida, a uma autorrealização. O que a gente quer com o tratamento, então? A gente quer isso. A gente quer que a pessoa que tenha esse diagnóstico de uma doença crônica, que é a doença psoriásica, consiga desenvolver a sua vida plenamente e com qualidade. Quais são os objetivos, então, que a gente vai ter no tratamento? A gente tem o objetivo de que a pessoa viva sem dor, que ela não tenha inflamação, que ela não evolua com nenhum tipo de deformidade articular e que ela não desenvolva nenhuma doença cardiovascular que pode acontecer nesses pacientes. O tratamento, a gente vai dividir, então, no tratamento medicamentoso e no tratamento não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso é onde a gente vai dar aquele enfoque mais especial. Mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso com vocês. Então, o tratamento medicamentoso evoluiu de forma estrondosa nos últimos 15 a 20 anos. Então, hoje, a gente tem um arsenal
amplo para tratar doença psoriásica. O tratamento medicamentoso permite hoje que as pessoas tenham uma vida completamente normal, sem dor e sem evolução para deformidades. E com relação ao que você pode fazer para se tratar, ou seja, quais são as ações em nível individual, o que eu posso fazer para contribuir para o meu tratamento e atingir essa tão desejada qualidade de vida. Então, eu coloquei 3 pontos principais como estratégia para a gente focar no tratamento que não envolve medicamentos. Então, em primeiro lugar, é muito importante a gente buscar informações sobre a doença. A gente só vai conseguir lutar contra um problema se a gente conhece bem esse problema. A gente vai conhecer os pontos fortes, os pontos fracos da doença, e a gente vai poder atacar, dessa forma, os pontos que são mais sensíveis. E por isso, eu reforço aqui da importância da gente buscar informações institucionais. A internet, hoje em dia, ela aceita tudo. Então, busquem instituições nacionais ou internacionais de confiança para obter as informações a respeito da doença psoriásica. Eu vou dar uma atenção especial ao site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que contém bastante informações, muito com linguajar bastante voltado para o leigo a respeito dessa doença. Um segundo ponto seria o acompanhamento multidisciplinar. Então, é muito importante que você tenha um suporte social, um suporte familiar, como também já foi colocado aqui, mas também é muito importante que você tenha a sua equipe. A sua equipe é que vai te nortear com dados técnicos para que você consiga atingir os seus objetivos. E por último, mas não menos importante, são as mudanças no estilo de vida. Então, o que é isso? São as mudanças que a gente vai fazer no nosso dia a dia, que são as mais difíceis de implementar, porque a gente tem os nossos hábitos, somos acostumados a fazer as coisas do nosso jeito, mas é extremamente importante a gente cuidar para que a gente controle o peso, faça atividade física, tenha uma dieta adequada, que não fume e tenha um controle do estresse. Então, a respeito desses pontos de mudanças de estilo de vida, eu vou falar sobre cada um deles em especial. A gente vai começar falando sobre a importância da perda de peso, pessoal. Então, eu trouxe aqui para vocês, na verdade, a representação de um artigo científico que mostra o seguinte: as pessoas que têm um peso mais alto, elas evoluem pior do que as pessoas que têm um peso mais baixo, mesmo recebendo o mesmo tipo de tratamento medicamentoso. Então, veja como o aumento de peso, a obesidade, faz diferença. Se vocês virem nessa linha amarela, as pessoas que foram submetidas ao mesmo tratamento, mas que fizeram uma dieta e perderam mais de 10% do seu peso corporal, elas tiveram 6,67 vezes mais chance de atingir a remissão da sua doença, ou seja, de inativar a sua artrite, do que as pessoas que perderam menos de 5%. Quem perdeu entre 5% a 10%, teve um risco 3,75 vezes maior de conseguir atingir a remissão. Então, vejam como é importante a perda de peso para o tratamento da tua doença. Veja que você mesmo pode contribuir para esse tratamento. Como é que a gente faz para perder peso? A gente vai fazer, claro, a dieta. Isso não tem mistério dos alimentos que estão associados ao aumento de perda de peso, isso é amplamente divulgado. O que a gente deve evitar? Alimentos muito gordurosos, alimentos ricos em carboidratos, alimentos embutidos, alimentos industrializados e açucarados. Então, esses são os alimentos que são mais prejudiciais à saúde e estão associados certamente ao aumento do peso corporal. Mas o que mais a gente está sabendo sobre os alimentos hoje? Então, antes, o enfoque todo dos alimentos estava relacionado à questão da perda de peso. Hoje, a gente sabe que o alimento ele também é remédio. Então, eu citei aqui alguns alimentos que comprovadamente reduzem a inflamação. Esses estudos não foram realizados especificamente em pacientes com artrite psoriásica, mas na população geral, mostrando que eles estão associados a uma diminuição da resposta inflamatória do nosso organismo. Que alimentos são esses? A cúrcuma, a canela, o ômega 3, o azeite extra virgem, o alho. Esses alimentos, então, como eu disse, eles vão contribuir para a sua saúde,
como se fosse um medicamento anti-inflamatório. Eles têm propriedades anti-inflamatórias. Então, não é só o benefício da perda de peso, ele tem um benefício isolado enquanto tratamento. O que mais que a gente faz, além da dieta para perder peso? Atividade física. E aqui eu queria pontuar com vocês um pouquinho a diferença de atividade física, exercício físico e o que é o sedentarismo. Né? Atividade física é qualquer movimento que você faz com o seu corpo. Então, se eu vou até a cozinha e pego um copo de água, isso é uma atividade física. Se eu passo uma vassoura na casa, isso é uma atividade física. E o que é o exercício físico? O exercício físico é uma atividade física sistematizada. É uma atividade física com objetivo. É uma atividade física em que você tem uma repetição para melhorar o seu desempenho. Então, toda atividade, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física vai ser um exercício físico, certo? Então, o sedentarismo é a falta de atividade física e é tudo que a gente não quer na doença psoriásica. Porque, novamente, além do exercício físico ajudar na tua redução de peso, que é um fator isolado para melhorar o teu tratamento, ele também, a gente conhece hoje com a atividade física, o exercício físico, ele tem um poder anti-inflamatório. Então, assim como existem alimentos anti-inflamatórios, existem também os exercícios que têm um potencial anti-inflamatório igualmente. Então, gente, o exercício físico, ele é o melhor remédio. Então, além dele auxiliar na manutenção de peso, ele melhora a qualidade articular e a força muscular, ele diminui as dores no corpo que estão relacionadas ao desuso, ao estresse, melhora a condição cardíaca e respiratória, diminui o risco de morte prematura, vai te ajudar na redução dos níveis de colesterol, triglicérides, glicose, vai ajudar na prevenção de vários tipos de câncer, de doença de Parkinson, de doença de Alzheimer. E, além de tudo, o melhor de tudo, melhora essa nossa sensação de prazer, de bem-estar, de autoestima. Então, realmente, a atividade física traz para o organismo da gente inúmeros benefícios que a gente talvez nem consiga calcular num âmbito clínico quantos benefícios que essa atividade pode nos trazer, né? Então, é importante só a gente colocar que essa sobrecarga controlada, ela deve ser feita de forma individualizada e progressiva. Então, eu coloquei esse slide bem grandão aqui. Suba um degrau de cada vez. Né? Cuide com a frequência, com o volume de exercício, com a intensidade que você está utilizando. A Organização Mundial de Saúde recomenda que seja feita 150 minutos de atividade física leve por semana. Isso para a população em geral, não só para o paciente que tem doença psoriásica. O que acontece muito? Acontece muito que as pessoas que têm a doença psoriásica têm uma redução da força muscular, têm a dor articular, a dor nas juntas, e têm uma baixíssima tolerância ao exercício. Por isso que a gente recomenda que o foco inicial seja sempre no treinamento de força. Eu coloquei aqui a figurinha de uma senhora fazendo um agachamento. Então, primeiro, vamos fazer o treinamento de força para poder preservar as articulações, para aumentar o tempo de tolerância ao exercício, para depois, então, a gente poder seguir com o treinamento aeróbico. Muitas vezes a gente vê na realidade o contrário, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas tentando engajar num programa de atividade física, mas na realidade começando pela atividade aeróbica primeiro, começa a fazer a caminhada, a corrida, a bike. Então é muito importante reforçar que as pessoas que têm problemas articulares devem fazer o oposto. Elas devem começar com treinamento de força para depois somente seguir com treinamento aeróbico. Então, o treinamento de força, o que é? É o treinamento cujo alvo principal é o tecido muscular. A gente quer fortalecer esse músculo, né? Ele exige um nível de força acima daquele que é utilizado no seu dia a dia. Ele aumenta a capacidade funcional, melhora o seu controle motor, melhora o equilíbrio. E a gente vai ter dois exercícios principais. A gente tem os exercícios isométricos, que são aqueles que não têm movimentação articular. Então, por exemplo, eu estou sentada no sofá e eu estico a minha perna. O exercício isométrico vai ser só a força para eu poder sustentar a minha perna esticada. Enquanto o exercício isotônico é aquele exercício realmente que daí, nesse caso, vai gerar o movimento. A gente recebe muitas perguntas a respeito da adequação da atividade física no paciente que tem doença psoriásica ou que tem qualquer tipo de reumatismo com acometimento articular. Então,
eu elenquei aqui algumas perguntas para a gente responder, já me adiantando. Então, primeiro, quem tem artrite psoriásica pode fazer atividade física? Sim, gente, não só pode, como deve fazer, sempre com supervisão, sempre supervisionada. Eu posso fazer atividade física quando as juntas estão inchadas, quando a minha artrite está ativa? Você pode sim fazer o exercício, porque o repouso ele pode ser, inclusive, prejudicial à sua recuperação. Mas e se eu tiver dor? Se eu tiver cansaço? Bom, se você tiver dor ou você tiver cansaço, você tem que reduzir a intensidade, a velocidade, ou fazer menos repetições, mas nunca desistir. E por último, existe alguma atividade física que seja mais indicada para outra? Essa pergunta é mais indicada que a outra, é uma pergunta bastante frequente que a gente recebe. Doutora, qual atividade física que eu posso fazer? Então, gente, o gosto faz muita diferença. Não adianta a gente, como médico, indicar uma atividade física em que o indivíduo não vai conseguir ter persistência. Aí eu digo, faça natação, mas aí é uma mulher que não quer cloro no cabelo, que não gosta de se molhar, que sente frio. Enfim, o mais importante é você escolher uma atividade que te dê prazer, para que você consiga, ao longo do tempo, poder mantê-la. Algumas dicas gerais. Sapatos e roupas adequados, claro, roupas adequadas para a estação. Se você for fazer uma atividade intensa ou uma atividade mais moderada, não se esqueça de procurar o seu clínico para uma avaliação ou o cardiologista para avaliação. Uma outra dica bastante importante, se você precisa de outras pessoas para se motivar, se você não tem tanta disciplina para sair de casa, tente fazer esses exercícios em grupo. Isso vai te ajudar tanto na questão da sociabilidade, quanto com relação ao exercício em si. Qualquer que seja a sua atividade, comece sempre devagar, porque às vezes a gente quer dar um passo muito grande e a gente acaba tendo que dar 2 passos para trás, né? Algumas dicas também a respeito da conservação de energia. Uma outra questão que a gente ouve bastante em consultório, eu fico muito cansada, me dá uma fadiga, eu de manhã eu estou bem, mas à tarde, logo depois do almoço, já me vem um cansaço, eu não consigo fazer nada. Então, é muito importante a gente saber respeitar o corpo, respeitar o limite da dor, evitar carregar muito peso, sempre estar atento a um bom alinhamento, a uma boa postura. Não ficar muito tempo na mesma posição, movimentando. Se eu tenho que fazer uma tarefa no computador, eu faço um pouquinho no computador, daqui a pouco eu levanto, alterno com uma outra tarefa que eu tenho que ficar de pé, tá? Então, divida as tarefas, não faça tudo de uma vez. Guarde um pouquinho de energia para a próxima. E, por fim, eu gostaria só de realçar com vocês a respeito do aspecto emocional. O aspecto emocional, ele jamais pode ser deixado de lado. Tá? Quando a gente tem, como eu falei para vocês, um diagnóstico de uma doença crônica, existe um impacto bem grande por trás disso. É muito comum a gente ver as pessoas passando por etapas de enfrentamento, que eu listei. Primeiro, a negação, que é buscar outros diagnósticos, não acreditar que está com esse diagnóstico dessa doença. Depois vem uma raiva, por que eu? Por que aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Né? A barganha, a questão da troca, se eu fizer isso, eu ganho aquilo, né? Por fim, vem um quadro de tristeza, um quadro de depressão, mas esse quadro de tristeza e depressão ele costuma anteceder justamente o momento de aceitação, que na realidade é a postura emocional que mais nos traz benefício, porque ela nos permite lutar melhor contra esse problema. É claro que nem todas as pessoas vão passar por essas etapas todas. É importante a gente entender que cada um tem o seu próprio tempo. Se você está passando por uma situação como essa agora, é importante você reconhecer que existem essas etapas. Muitas vezes a gente não vai conseguir mudar as etapas, mas só o fato de você conhecer que elas existem já vai te ajudar a se acalmar e a entender que isso é tudo uma questão de tempo e tudo vai passar. Né? Se não passar, se começar a existir um ciclo vicioso de dor, inflamação, levando à depressão, essa depressão aumenta mais ainda a inflamação, aumenta a dor. Se você está nessa condição, é muito importante você, nesse caso, procurar realmente um tratamento medicamentoso e reforçar algumas coisas que a gente falou durante essa aula. Ter uma alimentação adequada,
fazer atividade física, procurar ter uma rotina, boas horas de sono por dia, respeitar o tempo de sono, isso é bastante importante, e principalmente procurar um profissional, um psicólogo com quem você possa se abrir e possa colocar suas questões. Com certeza, às vezes, só o fato da gente falar, da gente colocar para fora, a gente já vai sentir melhora nisso, né? Então, com isso, eu vou finalizando e vou dizendo que na vida, muitas vezes a gente não consegue controlar as coisas que acontecem conosco, mas o mais importante na realidade é a gente saber lidar com essas coisas que acontecem com a gente. É aí que está a nossa sabedoria. A gente não consegue controlar as coisas boas ou ruins que acontecem com a gente. Então, a gente tem que controlar a forma como a gente reage a essas questões. Muito obrigada. Eu fico aberto a questões que vocês quiserem colocar no e-mail. Ao longo do mês de julho, nós vamos estar recebendo todas essas perguntas. Se tiverem perguntas direcionadas para mim, será um prazer respondê-las. E com isso, a gente dá continuidade. Eu vou convidar agora a doutora Giovana Ribeiro. A doutora Giovana Ribeiro é médica, reumatologista e diretora técnica do Centro Catarinense de Imunoterapia. Ela é consultora do Ministério da Saúde, PhD em Ciências pela USP, e ela vai falar um pouquinho para vocês a respeito do acesso a medicamentos. Então, se eu tenho agora esse diagnóstico, como é que eu faço para ter acesso aos melhores tratamentos disponíveis para a doença psoriásica? Tanto no aspecto público, quanto com relação ao acesso privado. Bom dia a todos, meu nome é Giovana Ribeiro e hoje vou abordar um pouquinho com vocês um assunto, a meu ver, pouco discutido e debatido entre os pacientes, que é o acesso aos tratamentos tanto no contexto público quanto privado. Ao final dessa nossa conversa, eu gostaria que a gente conhecesse um pouquinho, em linhas gerais, o que é um protocolo clínico e diretriz terapêutica, que a gente comumente chama de PCDT, os fluxos de acesso na prática para obtenção dos medicamentos no SUS, qual é o órgão que regula o fornecimento de medicamentos de alto custo nos convênios, falar um pouquinho sobre o último rol da ANS, que foi publicado agora, dia 1º de abril, e incorporou dezenas de medicamentos para as doenças autoimunes, os fluxos na prática para obter os medicamentos através dos convênios e um pouquinho sobre ressarcimento ao SUS e coparticipação. Iniciando, então, no cenário público, o que define qual paciente tem direito a receber medicamentos de alto custo ou medicamentos especiais, quando recebe e como recebe, é um documento chamado Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica, que a gente chama de PCDT. Poucas pessoas sabem como é elaborado um PCDT. Então, o órgão que coordena tanto a criação de um PCDT quanto a atualização de um PCDT é o CONITEC, é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias. Toda nova tecnologia, por exemplo, um medicamento de alto custo, para ser incorporado ao SUS, precisa passar pela CONITEC. Então, a CONITEC, definindo que é hora de criar um PCDT ou atualizar um PCDT, chama um grupo de consultores do Ministério da Saúde, por exemplo, para o PCDT de psoríase, ela chama um grupo de dermatologistas, para o PCDT de artrite psoriásica, ela chama um grupo de reumatologistas, para fazerem o quê? Uma pesquisa de toda a literatura publicada e apresentar um documento preliminar à CONITEC. Esse é um trabalho bastante complexo, que costuma demorar entre 6 a 12 meses. Apresentado esse documento preliminar, a CONITEC publica no seu site e abre uma consulta pública, que é a hora em que a sociedade pode dar opinião e enviar contribuições, sugestões para esse PCDT. Por curiosidade, a página inicial da CONITEC hoje apresenta o PCDT de psoríase, que é o PCDT que está em consulta pública hoje em dia. Falando especificamente do PCDT de psoríase, o primeiro PCDT de psoríase, então, no ambiente público, foi publicado em 2019.
E ali está um troféu para mostrar que foi um marco para os pacientes com psoríase. A gente via os pacientes com psoríase muitas vezes desejarem ter uma doença mais grave, ter por exemplo, uma artrite psoriásica com envolvimento sistêmico, para ter direito a pegar medicamentos de alto custo, já que nós já tínhamos o PCDT de artrite psoriásica, mas não tínhamos o PCDT de psoríase. Então, o primeiro PCDT de psoríase em 2019 foi um marco, e como eu comentei agora há pouco, a atualização do PCDT de psoríase está em curso, está em consulta pública até o dia 5 de julho. Então, a sociedade tem mais 48 horas para contribuir e sugerir novas incorporações ou novos procedimentos no PCDT de psoríase. O PCDT de psoríase trouxe importantes avanços, definindo os critérios de diagnóstico, os índices que vão avaliar a atividade de doença em psoríase leve, moderada e grave, e os medicamentos que serão fornecidos pelo SUS. Sejam medicamentos tópicos, medicamentos sistêmicos sintéticos, os comprimidos, e medicamentos sistêmicos biológicos, que a gente costuma chamar de imunobiológicos. Outra coisa que o PCDT define, como mostra nessa figura, é o fluxograma. Eu trouxe essa figura para mostrar que o médico não pode prescrever o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele precisa seguir um caminho, um trajeto que o PCDT define. Então, nós vemos ali o caminho para psoríase leve e o caminho a ser seguido pelo médico na psoríase moderada a grave. Em relação ao PCDT de artrite psoriásica, a gente já tem, não me falha a memória, já estamos no 4º ou 5º PCDT de artrite psoriásica. E estamos também em processo de atualização. A nossa consulta pública terminou em março, esse documento, então, voltou para a Conitec, que, então, redige o documento final e envia para publicação. Mesmo nós da reumatologia, que já temos vários PCDTs publicados, tivemos importantes avanços nos últimos PCDTs, seja em relação ao diagnóstico, seja principalmente em relação aos índices de atividade de doença. Porque antes a gente não tinha um índice de atividade específico para artrite psoriásica. A gente pegava emprestado índices, por exemplo, de outras doenças como a artrite reumatoide, que tem um envolvimento articular muito diferente da artrite psoriásica, que é principalmente membro superior à artrite reumatoide, a artrite psoriásica, principalmente membros inferiores. Então, a gente aplicava um instrumento que não era específico para a artrite psoriásica, muitas vezes subestimando o envolvimento do paciente. Outra questão é que a doença psoriásica, a gente chama na medicina que ela tem muitos domínios, né? Ela tem pele, unha, olhos, articulações, que isso não era contemplado por outros índices de atividade de doença que não os de artrite psoriásica. O PCDT também nos trouxe importantes avanços em relação ao tratamento sintomático, imunossupressor sintético, que, por exemplo, metrexato, ciclosporina, e os imunossupressores biológicos, comumente chamados de imunobiológicos. Essas são as medicações disponibilizadas atualmente no PCDT de artrite psoriásica vigente, e nós também precisamos respeitar o fluxograma. Nós vemos ali, de um lado, pacientes com artrite psoriásica com envolvimento predominantemente periférico e, do outro lado, pacientes com envolvimento predominantemente axial. Esse é o caminho que nós temos que respeitar para que os pacientes tenham direito a receber os medicamentos de alto custo pelo SUS. Na prática, como se dá esse fluxo para obtenção do medicamento? Então, o seu médico fez o diagnóstico, viu que você está elegível no PCDT, e ele, então, preenche uma série de formulários para que você apresente, por exemplo, uma farmácia de alto custo, uma farmácia escola. Essa documentação vai para uma equipe técnica, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, que vão avaliar se está dentro dos critérios do PCDT e aí autorizam o fornecimento da medicação. E no cenário privado, qual é o órgão que regulamenta o fornecimento de medicamentos nos planos de saúde? Só uma informação para a gente ter ideia, 20% da população brasileira tem plano de saúde. E ao contrário do histórico que nós vimos perdendo, né, pacientes dos planos de saúde ao longo dos anos, desde o início de 2020, há um aumento progressivo do número de pessoas com planos de saúde privados, que a gente costuma chamar de efeito Covid. Então, são informações que a gente considera relevantes discutir aqui. O órgão que fiscaliza, que regulamenta os planos de saúde, chama ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela foi criada no ano 2000 para organizar um cenário que era
caótico, para dizer o mínimo. Então, nós tínhamos situações de pacientes internados no hospital que descobriu que seu plano de saúde só cobria os 7 primeiros dias de internação. A partir do 7º dia, ou ele ia embora, ou ele tinha que pagar, porque ele não sabia que o plano de saúde dele não tinha cobertura a partir do 7º dia. Outros pacientes que tinham plano de saúde há anos, e quando tinha uma doença grave que precisava de um tratamento caro, descobriu que seu plano de saúde não cobria aquele tratamento. Então, a primeira coisa que a ANS fez foi criar critérios de cobertura mínimos, que todo e qualquer plano de saúde, sob o guarda-chuva da ANS, são obrigados a cobrir. Isso a gente chama de rol mínimo da ANS, ou listagem de cobertura mínima da ANS. Então, a fundação da ANS foi um marco histórico no cenário privado de saúde. A cobertura é obrigatória a todos os planos de saúde vigentes a partir de 1999. Aqueles planos que são prévios a 1999, ou tem que migrar, ou tem que se adaptar. A ANS, ela publica a cada 2 anos um novo rol. Ah, doutora, mas esse último rol demorou 3 anos para ser publicado. Sim, antes a ANS tinha um comitê gestor, e só quem estava dentro do comitê podia sugerir incorporações. Esse novo rol, esse último rol, foi aberto para toda a sociedade. Então, o que a ANS alega é que o número de contribuições aumentou muito, demorando um pouco o lançamento desse último rol, que deu-se agora, então, no dia 1º de abril. Uma coisa muito interessante que a gente quer trazer aqui como novidade, espero que seja implementado, é que a ANS pretende acabar com essa janela de apresentação de sugestões a cada 2 ou a cada 3 anos. Ela vai criar um processo em que as pessoas podem, a sociedade como um todo, pacientes, entidades de classe, ONGs, podem sugerir incorporação de novos procedimentos, exames, remédios, cirurgias, ininterruptamente, sem haver uma janela, e essa avaliação se daria a cada 6 meses. Vamos ver se isso vai ser implementado nos próximos meses. Especificamente sobre o último rol da ANS, que foi publicado agora no último dia 1º de abril, nós tivemos a incorporação de 69 novas coberturas, sendo 17 medicamentos imunobiológicos. Doutora, por que a senhora só está falando de medicamento imunobiológico? É que não faz parte do rol de cobertura mínima da ANS o fornecimento de medicamentos orais para doenças autoimunes. Então, não é obrigação do plano fornecer metotrexato, leflunomida, ciclosporina, mas faz parte do rol mínimo de cobertura da ANS o fornecimento de imunobiológicos, desde que estejam previstos no rol da ANS e de acordo com as diretrizes de utilização. Então, nesse último rol, mesmo para nós da reumatologia que já estávamos nas últimas publicações, ocorreram avanços importantes, né? Inclusão de diagnósticos, inclusão de medicamentos, houve inclusão da retocolite, inclusão de novos medicamentos para esclerose múltipla e inclusão da psoríase nesse último rol da ANS. Especificamente sobre psoríase, então foi definido que tem direito pacientes com psoríase moderada grave, não responsíveis às medidas convencionais, aos tratamentos convencionais, fototerapia e medicamentos sintéticos, e que apresentem alguns critérios de gravidade listados, então, ali na diretriz de utilização. Foram incluídos, então, diversos imunobiológicos, como mostra aqui no slide, desde o dia 1º de abril. A artrite psoriásica, ela já fazia parte do rol da ANS, mas nós também tivemos avanços, né, em relação ao número de medicamentos obrigatoriamente fornecidos aos pacientes. E como se dá na prática esse acesso de medicamentos nos planos de saúde? Então, primeiro é ver se o seu plano de saúde é anterior ou posterior a 1999, já que a ANS só rege planos a partir de 1999. O médico, então, vai fornecer a documentação, como fornece no SUS, receita, laudos, exames, para você, então, apresentar no plano de saúde. Aqui há uma regulamentação um pouco mais rígida no convênio. O convênio tem 21 dias úteis para dar uma resposta quanto ao fornecimento ou não da medicação. A partir do 21º dia, começa, então, a ser imputada uma multa diária ao plano de saúde. Doutora, mas eu tenho plano de saúde, vi aí que eu estou no rol da ANS, mas eu pego minha medicação pelo SUS. Isso tem problema?
Bom, isso motivou uma batalha jurídica por cerca de 20 anos, desde a publicação da lei em 1988, que definia que todo paciente que tivesse plano de saúde e que realizasse procedimentos previstos no rol dos planos de saúde numa rede pública de atendimento no SUS, o plano de saúde deveria sim ressarcir o Sistema Único de Saúde. As entidades, né, representativas dos planos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa batalha jurídica perdurou 20 anos, até que, em 2018, o STF definiu por unanimidade que, sim, os planos de saúde têm que ressarcir o SUS por procedimentos que eles deveriam obrigatoriamente pagar e que os pacientes estão realizando na rede pública. Como essa cobrança se dá? Eu não sei se todo mundo sabe, mas regularmente os planos de saúde têm que enviar a listagem de beneficiários para a Agência Nacional de Saúde. Lá há um cruzamento de dados de CPF entre o Ministério da Saúde e a ANS, e aí se identifica, então, esse atendimento. O plano de saúde recebe uma notificação que tem um prazo de resposta. Essa notificação, então, é enviada para pagamento ou para multa e encaminhamento para a dívida ativa da União. A dívida ativa da União é como se fosse assim, um SPC federal. Uma vez que o plano de saúde é encaminhado para a dívida ativa da União, muitos processos do plano de saúde ficam bloqueados. Ele não pode participar de licitações, compras de medicamentos, vendas de novos planos. Então, para vocês terem uma ideia, o índice de pagamento dos planos de saúde quando são multados é em torno de 99%. Os planos de saúde fazem questão de pagar rapidamente essas notificações, do contrário, eles ficam engessados nas operações do dia a dia. Doutora, eu peguei a medicação pelo plano de saúde, mas eu estou com medo de ser cobrada coparticipação sobre o medicamento imunobiológico. Bom, felizmente essa questão é cada vez menos frequente hoje em dia, já que a ANS já deu um posicionamento que é desfavorável à cobrança de coparticipação sobre procedimentos de alto custo em doenças crônicas. Inclusive, em 2017, foi lançada uma resolução que explicitamente proibia essa cobrança. A questão é que essa resolução tinha mais de 70 artigos e houve uma disputa jurídica em relação a outros artigos, e aí essa resolução normativa caiu. Mas a ANS já deixou bastante claro que ela é contra a cobrança de coparticipação sobre procedimentos de alto custo em doenças crônicas, imunobiológicos, hemodiálise, tratamentos oncológicos. Caso haja uma divergência em relação ao beneficiário do plano de saúde e o plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde oferece no seu site, seja por e-mail ou por 0800, a possibilidade de qualquer cidadão fazer uma notificação, uma reclamação em relação ao plano de saúde, seja por negativa de atendimento, cobrança indevida, demora na prestação dos serviços. Para vocês terem uma ideia, a ANS ela é tão eficaz nessa negociação que o índice de resolutividade dentro da ANS desses conflitos, sem precisar demandar um processo judicial, é em torno de 90%. Uma vez que, quando a ANS detecta que o plano de saúde está fazendo alguma coisa incorreta, existe uma multa diária de até R$50 mil. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, espero ter contribuído um pouco com as dúvidas sobre acesso a medicamentos. Me coloco à disposição para debater com vocês no nosso e-mail, digitalmutirão@gmail.com. Fico muito feliz se eu puder ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Obrigada. Dando continuidade às palestras, convido Soraya Rocha, que é enfermeira supervisora do CCI, com especialização em gestão de saúde e UTI, para conversar um pouquinho conosco sobre a importância da equipe multidisciplinar no cuidado do paciente com doença autoimune. Obrigada, Soraya, mais uma vez, pela tua disponibilidade em trazer um tema tão relevante para o cuidado, para a atenção do nosso paciente no dia a dia. Eu que agradeço pelo convite. Vou mostrar na aula que tem muitas pessoas que podem ajudar esses pacientes, não só o médico, mas com uma equipe toda de suporte que vai trazer muita coisa legal para essas pessoas aí.
Continuando, então, o nosso mutirão, eu vim falar para vocês sobre a equipe multiprofissional. O que a gente pode te ajudar nesse processo todo, né? Como as doutoras falaram já, é todo um contexto em cima da doença psoriásica, né? E eu acredito que você, paciente, tem muito para perguntar. Então, eu vou te mostrar as pessoas que podem te ajudar nesse processo. Então, o paciente com doença psoriásica tem um impacto muito grande na vida, né? Um impacto social, um impacto físico. E aí, o que ele vai fazer, né? A maioria de vocês sabe que isso é muito além do físico, né? Não é só aquela feridinha na pele, como as pessoas falam, é só uma feridinha. Isso dói lá na alma de vocês, né? Então, o que a equipe multiprofissional vai poder fazer por você para te ajudar a amenizar esses sintomas e melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida? Que a doença promove limitações, né? E incapacidades, afetando a participação social, afetando o seu sono, afetando o seu repouso, afetando o seu exercício, o seu trabalho, né? A sua educação. Então, vamos aliar todos os profissionais, todos os recursos que a gente tem para poder dar um pouco mais de qualidade de vida para você. A doença pode afetar todas as pessoas, né? Mas afeta principalmente as pessoas acima de 30 anos, que é quando a pessoa está no auge da vida, né? Na carreira, família, então, os sonhos, colocando em prática os sonhos, né? Então, assim, o tratamento tem que ser individualizado, trabalhando em cima de cada pessoa e o que aquela pessoa almeja. Para isso, né, como eu falei, as doutoras também já comentaram, tem uma equipe multidisciplinar, né, composta por educador físico, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, claro, todos eles atuando com o suporte do seu reumatologista, tá? Nenhum pode atuar sozinho, né? O principal órgão nisso tudo é o reumatologista. E a equipe vai compor esse tratamento, que é o tratamento não medicamentoso, né? Então, o paciente vai receber orientações para mudar o seu estilo de vida, né? Melhorar os hábitos de vida, abandonar o hábito de fumar, bebida alcoólica, melhorar a alimentação, tratar os sintomas de comorbidades, né? Se você é portador de alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, melhorar isso para poder também afetar a doença psoriásica na melhoria, né? E a cobertura vacinal também, que é muito importante, esses profissionais vão te orientar a manter a cobertura vacinal atualizada. Então, vamos falar primeiro do fisioterapeuta, né? A fisioterapia é uma parte muito importante no tratamento, né? Por quê? Você está com as articulações debilitadas, o músculo debilitado, então os exercícios com o fisioterapeuta vão ser feitos para ajudar a melhorar, né? Melhorar o movimento das articulações, soltar as articulações que estão enrijecidas às vezes, né? E os sintomas também de tendinites vão melhorar muito. A qualidade de vida, em geral, vai melhorar muito com os exercícios com o fisioterapeuta. A fisioterapia, então, depende muito da gravidade da doença, né? Por isso, ela tem que ser direcionada e tem que ser acompanhada de um profissional. Os principais sintomas da artrite psoriásica é dor, rigidez da articulação e pode haver também irritação e deformidade. Então, ele vai atuar em cima disso, né? Para dor, claro, você não vai parar de fazer o seu tratamento medicamentoso com o seu reumatologista. É muito importante você manter o tratamento medicamentoso, né? Porque sem o seu remédio para dor, você não vai conseguir fazer exercício nenhum. Então, o primeiro momento é o tratamento medicamentoso. Tá com o seu medicamento para dor em dia, aí sim a gente vai procurar outras opções para poder estar associando esse tratamento. Então, o fisioterapeuta vai te passar exercícios para desenvolver a força muscular, a amplitude das articulações e o uso do calor úmido também, né? Que é o uso de uma bolsinha de calor, a bolsa quente, para poder soltar um pouco a musculatura. Isso também é importante utilizar por 20 minutinhos antes dos exercícios, tanto os exercícios com o fisioterapeuta, quanto os exercícios se você for ser acompanhado por educador físico. É interessante usar o calor para poder soltar esse músculo, né, liberar um pouco a articulação para você ter um melhor empenho nos exercícios. A massagem terapêutica, às vezes ele vai te indicar uma massagem terapêutica para aliviar também essa dor. A mobilização, né, exercícios coordenados e repetitivos também vão ser aliados para poder liberar essa sua articulação, se ela estiver enrijecida.
E exercícios posturais. Muitas das vezes você está com uma dor e acaba sobrecarregando o seu membro, né? Por exemplo, você está com uma dor no ombro, você acaba mudando a sua postura para poder não sobrecarregar e ficar com mais dor. Então, aquilo piora a sua condição e fica ruim a sua postura. O fisioterapeuta também vai atuar nisso, corrigindo a sua postura para você não sobrecarregar demais o seu membro ou o quadril, né? Para poder não ficar com uma condição pior ainda. E aí vem o educador físico, né? Exercício é muito importante, como a doutora Sônia falou na aula dela, né? Pessoa com artrite psoriásica tem que fazer exercício, né? É muito importante, isso é comprovado em vários estudos que o exercício físico muda muito a condição desse paciente. E aí o educador físico entra, né? Porque ele vai te orientar também em relação a quais tipos de exercícios que você vai ter que fazer e como serão feitos esses exercícios, né? Claro, a gente às vezes não tem condições de pagar um educador, né? Mas tem outras opções hoje em dia, né? Tem faculdades que às vezes podem oferecer esse tipo de orientação, né? Na internet também a gente encontra esse tipo de orientação, mas nunca fazer alguma coisa sem estar devidamente orientado ou sem estar acompanhado por um profissional, tá? Então, assim, as doenças articulares promovem muita fraqueza muscular, né? Muito cansaço, aumenta a dor, piora os sintomas cardiovasculares, porque sobrecarrega, e também a depressão. Então, o exercício, além de te ajudar na melhora da fraqueza, do cansaço, dos sintomas, da dor, também vai melhorar o seu alto astral, né? E com isso tudo vai ficar melhor. Então, os exercícios fazem parte do tratamento, tá? Falando de novo, né? Reforçando o que a doutora falou também já. Os exercícios são um tratamento, tá? Por isso é muito importante fazer, muito importante continuar, mesmo com dor, né? Mas isso também tem que ser avaliado, né? Claro, você está com dor, dependendo do grau da dor, você vai continuar com o seu exercício, mas tem um grau de dor que você não pode continuar. E movimentar a articulação também, né? O repouso prolongado vai virando uma cadeia de outros problemas, né? Daqui a pouco você está com essa articulação mais enrijecida ainda, né? Então, assim, por isso o educador físico entra, para poder te orientar na prática do exercício, mas também como fazer esse exercício. Então, assim, respeite o limite da sua dor, né? Por isso, um profissional tem que estar capacitado, também não pode ser qualquer fisioterapeuta e qualquer educador, né? Ele tem que estar capacitado no seu problema para poder não te sobrecarregar também. Evitar carregar muito peso também, a doutora também já falou sobre isso na aula dela, né? Realizar atividades com boa postura, né? Tudo tem que ser avaliado e feito corretamente, para você não acarretar outro problema para a sua vida. Proteger as articulações de esforços desnecessários, né? Também a questão da postura. Não ficar muito tempo na mesma posição, se movimentar e não ficar acima do peso ideal. E aí o nutricionista, né? Falando de peso, o nutricionista vai orientar em relação à alimentação, tá? Tão importante quanto o tratamento medicamentoso e os exercícios físicos, a nutrição é muito importante, né? Então, como já foi dito também, dependendo dos alimentos, uma alimentação pobre, ela vai piorar a sua condição, né? Vai inflamar mais as suas lesões, se você está com lesão, ou vai criar mais lesões, né? Então, por isso é tão importante uma alimentação balanceada. E para você também não aumentar o seu peso, para você ficar no peso adequado, porque a obesidade é um agravante, né? E também para não piorar as suas lesões. A alimentação, então, vai ajudar a complementar o tratamento, né, junto com os exercícios. Vejam que é um conjunto, não dá para fazer uma coisa só, né, não dá para você só tomar um remédio, não dá para você só tomar o remédio e só fazer exercício, né, e não dá para você só tomar o remédio e só fazer dieta, tá? É um complemento. Um pouquinho de cada, a gente vai ter uma vida bem melhor do que se não fizesse nada, né? O ideal é procurar a orientação do nutricionista, então, para poder ajustar a questão da alimentação. E aí o psicólogo, né, também, que tem um papel muito importante nisso tudo. Já que a gente está falando do físico, né, e eu comecei falando que o psicológico é muito afetado nessa doença, por que não procurar um psicólogo, né? Eu sei que para muita gente isso é tabu ainda,
eu tenho vergonha de me abrir, eu não gosto de me abrir, não gosto de ir lá ficar falando, né? Mas a gente tem que agora abrir um pouquinho a mente em relação a esse assunto, né? E procurar uma ajuda do especialista, porque sozinho é bem mais difícil, né? Ir atrás mesmo, falar, deixar ele te ouvir, te orientar, o que é que precisa para poder você se abrir para o mundo, né? Porque às vezes a pessoa fica numa condição inferior, pensando, eu estou feio, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão com nojo de mim, as pessoas estão me achando feio. E às vezes nem é isso, às vezes as pessoas nem estão vendo, né, o que está dentro da sua cabeça. Então, o psicólogo vai ter um papel importante nesse aspecto, para poder te fazer enxergar que o que você está vendo em você, às vezes as pessoas não estão vendo. Então, a gente já sabe que o impacto emocional na psoríase é muito importante e é real, né? Então, vamos mexer o esqueleto, tirar o esqueleto do armário e procurar ajuda. Eu sei que, às vezes, começar uma terapia é um tabu, né? E também, às vezes, a gente não tem condições de estar pagando esse profissional, né? Outra dica que eu dou, outro conselho é que, na maioria das cidades, se você procurar a Secretaria de Saúde, né, por e-mail, às vezes tem esse serviço de aconselhamento, né, pelo SUS. Se você é uma pessoa que não consegue fazer seu tratamento por convênio, não tem nenhuma operadora, né, nenhum convênio, você consegue fazer isso pelo SUS também, é só procurar. Ou, se na sua cidade tem alguma faculdade de psicologia, eles também, às vezes, oferecem esse tipo de serviço de aconselhamento. Eu acho que o primeiro passo é ir, né? Eu não gosto. Acho que a gente tem que ir, experimentar e depois falar, não gostei, né? E isso é muito individual também. Às vezes, o que é bom para mim não é para você, ou o profissional que é bom para você não é para mim, né? Então, é muito importante você ir e experimentar, tá? Outra pessoa importantíssima, né, durante esse processo é o enfermeiro, tá? O enfermeiro vai te fornecer educação em saúde, né? Então, se no serviço que você trata tem um enfermeiro, procure esse enfermeiro para poder ele te orientar, tá? Ele vai te dar um suporte cognitivo, vai trabalhar em cima das suas dificuldades, das suas necessidades, tá? Ele vai conversar com você, entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades, e vai estar orientando a equipe para poder te orientar também. É o enfermeiro que vai satisfazer, né, as suas necessidades em questão de equipe, né? Esse paciente precisa de um psicólogo, esse paciente precisa se alimentar melhor, esse paciente tem comorbidade. Então, na consulta com o enfermeiro, ele vai analisar todo o seu histórico, fazer um balanço de todas as suas necessidades e vai te encaminhar para os melhores profissionais. Então, sendo um componente essencial na equipe de saúde, né, focalizando o cuidado em como o paciente tem que lidar com a sua enfermidade, né, não só orientando a equipe, mas também o paciente a lidar com as suas necessidades, né. Em relação à autoimagem, também é um profissional que vai te ajudar a se relacionar melhor com a sua autoimagem, né, falando para você o que realmente é e não o que está colocando na sua cabeça. E os riscos de infecção, se você também, por acaso, está apresentando umas lesões muito exacerbadas, as lesões estão grandes, né? Isso tem um risco também de infecção. Procure um enfermeiro da sua área, da sua clínica, do seu hospital, para poder estar avaliando, te indicando o melhor tratamento, tá? Ou entrar em contato com o seu reumatologista. O enfermeiro tem que ter conhecimento também e ser especializado na área da sua doença, tá? Não pode ser qualquer enfermeiro, isso é muito importante. E o enfermeiro é o principal encaixe, né, para poder qualificar a equipe para poder estar te atendendo. Então, toda essa equipe multidisciplinar, o elo disso tudo é o enfermeiro, para poder estar qualificando, direcionando a equipe para poder te dar o melhor atendimento, o melhor tratamento. Então, para finalizar, né, eu trouxe só uma frase que os profissionais da área da saúde devem considerar o indivíduo como um ser biopsicossocial e levar em conta características individuais, físicas, psicológicas, familiares, meio social e estilo de vida, né? Então, você é um ser que tem várias coisas ao seu redor, né? Várias influências, não adianta tratar só da sua doença, né?
vou tratar só da sua psoríase. Não, né? Por que que você tem? Por que que seu quadro agravou? Qual é o problema que você traz na sua casa, no seu trabalho, né? O que que vem atrás de você, na sua família? Isso é muito importante, está também sendo avaliado, e a equipe multiprofissional vai fazer isso por você. Tá bom? E é isso, obrigada. E finalizando o nosso mutirão, eu convido Janaína Camilo, que além de ser profissional da área da saúde, tem doença psoriásica há mais de 5 anos, para compartilhar um pouquinho com a gente a jornada, né, desde o diagnóstico, o tratamento, os altos e baixos da doença. Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E, às vezes, reviver assuntos que tu não gostaria, né? Que trazem lembranças, né? Ruins. Mas eu sei que tu está fazendo isso para ajudar pessoas que estão em casa e que, às vezes, não têm o conhecimento que tu tens da doença e da jornada que envolve, então, o tratamento de um paciente com doença psoriásica. Obrigada. Eu que agradeço o convite, porque geralmente os eventos médicos são voltados para os profissionais médicos e da área da saúde, enfim. E os pacientes não são muito inseridos nesse contexto. Então, a gente acaba ficando um pouco sem voz, digamos assim. E então, eu acho que é muito importante. Que bom que a gente pode ajudar um pouquinho a preencher essa lacuna. Eu queria que tu contasse um pouco para nós como foi então a tua jornada. Quando tu notou, né, o surgimento dos sintomas, notasse que tinha alguma coisa errada, como foi a tua jornada para buscar o diagnóstico, depois o tratamento adequado e para conviver com uma doença crônica, como é a doença psoriásica? Sim, eu fiquei 2 anos sem diagnóstico, mas 2 coisas me facilitaram. O fato de ser da área da saúde, então eu sabia que tinha algo errado, né, com o meu organismo, não era nenhum sintoma é normal, né? E também a minha mãe e o meu pai serem portadores também. Então, isso já me levantou um sinal de alerta. Mas, mesmo com isso, foram 2 anos indo de um especialista a outro, enfim, sem conseguir fechar o diagnóstico. Até porque a minha doença foi um pouco silenciosa, né? Geralmente, na artrite psoriásica, as lesões de pele aparecem primeiro e depois aparecem os sintomas articulares. No meu caso foi o contrário, primeiro os sintomas articulares, inflamações e tal, dores, e anos depois as lesões de pele, talvez por isso tenha demorado um pouquinho mais também. E depois de feito o diagnóstico, como é que foi para achar o tratamento adequado para o teu caso? Foram mais 2 anos sem conseguir entrar na remissão também. A princípio a gente começou com o metotrexato, né? E anti-inflamatórios, aquela coisa toda, mas não controlava a ponto de eu ficar bastante tempo sem sintomas. As dores continuavam, trabalhar ficava mais difícil, fazer as coisas cotidianas, enfim. Eu acho que a remissão mesmo veio, assim, de eu conseguir voltar a ter uma vida normal com os biológicos. E tu enfrentou nessa tua jornada algum preconceito, seja no ambiente social, seja no ambiente de trabalho, ou pelas lesões de pele, ou pela tua limitação articular durante uma crise de artrite? Bastante. Primeiro, o preconceito pelas lesões de pele. Por exemplo, se aparece na perna, axila, num local em que a gente consiga esconder com a roupa, fica mais fácil. Mas, por exemplo, eu tenho muito nas mãos quando aparece. E aí eu estou trabalhando com o público, então as pessoas vão ver as minhas mãos e já logo pensam, opa, é algo contagioso, né? Ou já fica meio receoso. Então, gera um pouco de preconceito, sim. E onde é que tu buscou apoio? Qual foi a tua rede de apoio? Onde é que tu recomenda os pacientes buscarem auxílio, assim, para aguentar essa jornada? Então, no ano passado, quando começou essa questão de pandemia, que a gente ficou mais trancado em casa, aquela coisa toda, eu resolvi falar da doença no Instagram. E aí eu percebi que quanto mais a gente falava sobre a doença, tanto para os pacientes como para os familiares, ou até mesmo pessoas que nunca ouviram falar da doença, mais o preconceito vai diminuindo. Quanto mais informação, no geral, a gente conseguir levar. E também
foi uma forma de me ajudar, porque além da gente ajudar outros pacientes, tipo uma rede de apoio mesmo, eu percebi que esconder que eu tinha uma doença crônica me fazia ficar pior, né? Quanto mais eu falava sobre a doença, eu ia aceitando melhor isso, sabe? Tanto os sintomas quanto o tratamento, porque quando a gente não está lidando com os sintomas da doença, a gente está lidando com os efeitos colaterais do tratamento. Então, a gente está sempre buscando um equilíbrio, né, para conseguir se readaptar a uma vida normal. Né? Hoje em dia, por exemplo, quando alguém me vê, não diz que eu tenho uma doença crônica. Eu trabalho, eu faço as coisas de casa, né? Tipo, as pessoas até estranham, nossa, tu tem? Não é mentira, tu não tem essa doença, sabe? Mas tem toda uma readaptação por trás. É possível, sim, ter uma vida normal, mas temos alguns caminhos assim a trilhar, a seguir para conseguir essa vida normal. Obrigada pelo compartilhar essa experiência com a gente, Janaína, e poder motivar outros pacientes também a se abrirem e discutir a sua doença. Doutora Giovana, aproveitando a oportunidade do convite, gostaria de fazer algumas perguntas dos pacientes que a gente recebe de dúvidas. Perfeito, estou à disposição. Por exemplo, existe um exame específico para diagnosticar a artrite psoriásica ou, recebi o diagnóstico, e agora? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida como um todo? Ou então, já estou em remissão com o tratamento, nunca mais terei sintomas? Então, não existe um exame específico para diagnóstico de artrite psoriásica. Como a gente comentou aqui, a principal pista é o envolvimento cutâneo. Então, claro, o mais comum é o paciente ter primeiro a manifestação cutânea e depois a artrite, o que não aconteceu no teu caso, tu fosse premiada, né? Que tivesse foi o a forma contrário. mais difícil de diagnosticar. Fora esse envolvimento cutâneo, nós utilizamos exames laboratoriais que mostram inflamação no sangue, mas que não são específicos. Alguns testes sorológicos que também não são específicos para a doença psoriásica e exames de imagem. Juntando tudo isso, é feito o diagnóstico. Em relação ao que a gente deve fazer, como tu comentaste, é bacana ter uma rede de apoio familiar e profissional. Profissionais que vão nos dar apoio, vão nos dar informação e vão nos dar um norte, né? Quais as melhores opções de tratamento para o nosso caso, qual é o passo a passo, se esse remédio não funcionar, como eu devo me comportar. Então, a rede de apoio é muito importante. A tua outra pergunta em relação à remissão, né, alcancei a remissão, nunca mais vou ter sintomas. A doença psoriásica é como qualquer doença crônica, né? Ela não tem cura, então não quer dizer que você está em remissão que jamais vai ter sintomas novamente. O alvo que a gente busca é remissão e baixa atividade de doença na doença psoriásica. Por quê? Porque se você alcança baixa atividade de doença ou remissão, a chance de você ter complicações maiores ao longo do tempo cai muito. E, claro, quando você tem mais informação e já conhece os tratamentos, assim que surge o primeiro sintoma, por exemplo, numa reativação, você tem uma rede de apoio para controlar esses sintomas o mais rápido possível e diminuir o impacto sobre a tua qualidade de vida, sobre o teu dia a dia. Sim, isso é muito importante, porque eu percebi na minha segunda remissão isso. Para eu conseguir a primeira remissão foi muito mais difícil, mas como eu já conhecia esses aspectos do tratamento e da doença, na segunda remissão, em 2 meses eu já estava trabalhando, já tinha voltado, foi muito mais rápido. Então, essa rede de apoio técnica, pessoal, né, e social é muito importante para qualquer paciente com doença psoriásica. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos a participação de todos, lembrando que as perguntas serão respondidas através do e-mail digitalmultirão@gmail.com ao longo do mês de julho. Basta você identificar o nome do palestrante a quem se destina a pergunta no assunto do e-mail. Obrigada.